Olá galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Ricardo que está falando e hoje a gente vai comentar um pouco mais sobre história, principalmente os nossos comentários vão girar em torno da cultura africana na formação da brasileira, né? Ou seja, a cultura africana na formação da cultura e na formação do brasileiro, da brasileira, ou seja, da população brasileira como um todo, na forma de pensar, na forma de agir, no seu cotidiano, em expressões religiosas, na arte, na comida, na dança, na literatura. E é isso aí, tudo bem? Então vamos lá. Galera, a gente sabe que entre os séculos 16 e 19, né, os africanos passaram por um grande processo de deslocamento forçado, né, ou seja, contra a vontade, pelos europeus para diversas partes do mundo, principalmente aqui para as Américas. Se pegarmos, galera, em todo o período de colonização dos europeus aqui, né, que inicia no final do século XV, início do século XVI e vai até o século XIX, tanto de espanhóis quanto de portugueses, de ingleses na América Inglesa, franceses em parte de onde hoje são os Estados Unidos, no Canadá, a gente fala de aproximadamente 25 milhões, especificamente de 3 a 4 milhões só para o território brasileiro. Então é uma quantidade muito grande, né? Essa situação, galera, de transferência involuntária, né, de africanos para outras partes do mundo para serem escravizados é chamado de diáspora. Tudo bem? Aqui a gente tem um mapa que mostra pra gente aqui, claro, a gente faz alusão principalmente dos escravos que vêm só para o território brasileiro. Notem a quantidade, né? Aqui essa extremidade em amarelo, né? Principalmente os que vêm para essa parte mais nordeste do território brasileiro, e aqui na parte mais centro-sul da África, a parte mais sul, né, da Bahia vindo para o Sudeste, principalmente o Rio de Janeiro, né, e outras partes mais, porque esses territórios, São Luís, Olinda, Salvador e o Rio de Janeiro eram os principais portos que recebiam os produtos chamados escravos, tudo bem? Aí a gente consegue perceber, né, minimamente, mas a gente consegue perceber o quão complicado foi, né, esse processo, principalmente se nos colocarmos nos lugares dos africanos também, beleza? Um dos pilares principais dessa influência africana, a partir do momento que essa galera vem para cá no Brasil, está localizado no campo religioso, tendo principalmente o candomblé como expoente máximo desse processo, né, de aproximação. Aqui nós temos a figura de um rapaz, um homem, né, simbolizando aí o candomblé, ou seja, uma herança cultural africana presente na sociedade brasileira. Ele está oferendando a algum dos seus deuses, né, algum tipo de bem, algum tipo de presente, digamos assim. E aqui uma mulher, né, que tem um vínculo com o candomblé, isso aqui no território da Bahia, tudo bem? Vivendo uma nova realidade, agora como escravizados, no caso esses africanos, pelos portugueses do outro lado do oceano, restou a esses povos organizar formas de resistência e de manutenção de suas identidades. Uma vez que o culto às suas divindades, os seus deuses, né, era visto como bruxaria e crime por parte dos portugueses, galera, esses povos eles usaram da criatividade para manter as suas crenças. Daí vem, né, a grande criatividade que eles utilizaram, que a gente pode chamar, né, que daí surgiu o candomblé. O que quer dizer isso? É uma religião afro-brasileira na qual os santos católicos eles possuíam equivalência em crenças africanas. A gente chama isso, galera, de sincretismo religioso, ou seja, a moldagem, a reestruturação, beleza? Por exemplo, só para citarmos, né, esse sincretismo religioso, Iemanjá, ou seja, né, uma divindade para os membros do candomblé, passa a ser a Nossa Senhora da Conceição, se pegarmos para o culto católico cristão. E São Jorge, né, o santo um santo da Igreja Católica, vira Ogum para os vinculados ao candomblé. Só para a gente perceber, né, já que eles não podiam professar a sua fé, os seus cultos, porque, de acordo com os portugueses, era uma prática nefasta, né, uma prática criminosa, e aí eles conseguiram reestruturar, moldar
a partir da criatividade que tinham, tudo bem? A diversidade cultural africana, muito diversa, né? Afinal de contas, nós estamos falando de 54 países com mais de 1000 etnias, né? Os diversos povos do continente africano apresentam, né, dentre inúmeros outros exemplos, línguas, organizações sociopolíticas, entre outros aspectos peculiares, singulares, né? Em algumas sociedades africanas, por exemplo, galera, o papel da mulher é um dos elementos que pode ser resultado de uma cultura matrilinear, ou seja, é uma cultura muito antiga, cultura essa que tem como grande referência, grande pilar central, né, a figura feminina, né? Só para a gente citar alguns exemplos, na sociedade Makua, que se situa no norte de Moçambique, a herança das propriedades ocorria de mães para filhas e não de pais para os filhos, né? O homem governante deveria contar com uma mulher, principalmente uma irmã, né, no papel de conselheira, né, e as mulheres também orientavam as atividades econômicas, só para a gente perceber o quão centrais essas mulheres eram em sociedades africanas, né, ao contrário, por exemplo, de sociedades europeizadas, no caso, sociedades europeias portuguesa, espanhola, inglesa, e se compararmos com a partir do momento que esses caras vêm para cá, né? As mulheres são extremamente submissas, secundárias, ao contrário de alguns exemplos que a gente está vendo aqui de sociedades africanas, né? Em Núbia, que pode ser chamada Terra do Ouro, né? Que está na parte do Egito e do Sudão, as rainhas, que são as mães ou as esposas de reis, elas possuíam grande influência na sociedade, né? As candãs, elas comandavam algumas cerimônias religiosas, né? Estabeleciam relações diplomáticas entre alguns povos diferentes e chegaram até a chefiar exército. Ou seja, mais um exemplo que a gente pode citar de o quão centrais as mulheres eram em algumas sociedades do território africano, né? Há também a presença de pequenas sociedades que se organizam baseadas em alguns graus, né, de parentesco, tudo bem? Nelas, existem distinções entre padrões matrilineares e patrilineares, ou seja, a figura das mães e a figura dos pais, em que o poder político baseava-se no mais velho, o que a gente chama aqui, de acordo com a literatura, com a historiografia, né, gerontocracia, ou seja, o mais velho, né, o mais sábio, o mais vivido, digamos assim, ele que ditava as regras político-cotidianas, sociais, em algumas dadas sociedades no território africano, né? Aí, como mencionei para vocês, os mais velhos controlavam os meios de produção e de reprodução, além das decisões que deveriam ser respeitadas pelo restante do grupo, né? Isso a cultura de cada local, né? Isso é traços característicos e esses traços podem ser vistos em quaisquer outras sociedades espalhadas pelo mundo. Algumas vão se aproximar, outros traços vão se distanciar. Isso é normal para a historiografia, para a vivência, para a literatura, enfim, né? Vamos pegar também, do ponto de vista artístico, como que eram as peculiaridades de algumas sociedades africanas em alguns momentos espalhados pela nossa história, né? É um outro elemento importante ser destacado, né? Uma produção artística enorme, evidentemente, nós temos vários e vários povos, e cada povo tem a sua peculiaridade também artística. Isso é uma coisa que também é corriqueira, é normal em quaisquer análise de outros povos espalhados pelo planeta, né? Cada povo da África tem a sua produção artística, que reflete o seu conhecimento tecnológico, que reflete o seu cotidiano, que reflete traços da sua religiosidade, enfim, né? Por exemplo, a produção de cerâmica, né? Estatuetas de ancestrais, produz cerâmicas, né? Produz formas de animais com o material de cerâmica, as divindades e as estatuetas. Esses animais que eram construídos, produzidos com as cerâmicas, né? Algumas divindades eram comercializadas entre reinos e povos num passado distante no território africano, né? As famosas máscaras africanas, é um outro exemplo, podem ser observadas em várias e vistas em várias comunidades, né? A confecção e o uso de máscaras podem ser relacionados a guerras, rituais religiosos,
celebrações, nascimentos, funerais, entretenimento, colheitas, enfim, né? São bastante diversificadas, podem ser feitas a partir da madeira, de metais, marfim, tecidos, e podem ter tamanhos e significados diversos, como a gente pode analisar daqui a pouco em uma imagem, beleza? A gente pode perceber que na sociedade Gelede, né, que é presidida por mulheres e é uma cultura iorubá, que é uma característica, né, a confecções de máscaras, elas têm todo um ritual, né, passa por todo um ritual que gira em torno de escolha de quem vai produzir, a purificação dos artesãos ou das artesãs que vão produzir, né, as máscaras, enfim. Ou seja, mais uma vez a gente tem um processo bem peculiar, né, que a gente pode analisar característico de sociedades africanas no continente, né? Essas produções artísticas demonstram a complexidade do patrimônio material e a riqueza de cada povo, de cada sociedade, de cada etnia existente no território africano. Tá bom? Aqui a figura, né, de cerâmicas ancestrais na Namíbia. Aqui nós temos uma máscara, né, de um povo do norte da África, né? E aqui nós temos máscaras de territórios nigerianos, etíopes, enfim. É só para a gente perceber, né, a estética de algumas delas, tudo bem? Né? A arte imaterial, né? A arte material é tudo aquilo que a gente consegue pegar, né, tocar, né? E a arte imaterial não necessariamente a gente consegue pegar, mas a gente tem noção de que existe. Então vamos falar um pouquinho sobre elas, né? Em algumas sociedades africanas, elas não utilizavam uma escrita, eram povos ágrafos, né? Portanto, suas narrativas são fontes históricas importantíssimas para compreender suas tradições e para a preservação da memória desses povos. E uma das principais fontes orais, né, são os relatos dos griots, ou dos griots, né? A gente fala muito mais griot. O que são esses caras, galera? Que, ó, são mulheres e são homens contadores de histórias, né, que muitas vezes utilizam a dança e ou a música para lembrar histórias antigas dos seus antepassados, né, do seu povo. Né? No passado, a sua importância era tão reconhecida pelos inimigos, por exemplo, nas guerras, que poupavam até as suas vidas para garantir a preservação da memória. Ou seja, se mata o contador de história, consequentemente, as gerações futuras não vão saber do acontecido naquele instante ou instantes até passados. Então, mais um ponto que dá para a gente perceber a importância da história, independentemente para quais são as sociedades. Um povo sem história é um povo sem memória, galera. Um povo sem memória é um povo que não existe, é um povo sem história. Tudo bem? Então aí, né, desde os tempos muito pretéritos, muito passados, a preservação da história é algo extremamente positivo e tá mais um ponto aí que comprova para a gente a importância de tal aspecto. Tudo bem? No Brasil, só para a gente perceber, né, um exemplo, existe um projeto de lei para a proteção e fomento à transmissão dos saberes e fazeres da tradição oral. É o projeto-lei, né, 1786/2011, que é conhecido como Lei Griot. Ou seja, mais um ponto que traz para nós a importância de guardarmos a memória. Tudo bem, galera? Beleza? Por hoje a gente fica por aqui. Espero ter contribuído com vocês com mais esse assunto, né, da nossa história, beleza? De povos e aspectos africanos. E foi um prazer imenso estar com vocês, tudo bem? Estudem, né? Leiam uns bons livros. Tomem um cafezinho de boa, de vez em quando, tá bom? Façam uma boa leitura, se alimentem, fiquem à distância, façam umas trilhas e até mais, beleza? Aqui uma boa ideia do Ricardo, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite e até mais. Fui!